Graça e paz. Em Lagoinha, São Miguel Paulista, nós temos algumas escolas. Essas escolas, elas fazem parte do departamento da Lagoinha Gerações. Então, o departamento de Lagoinha Gerações, ele abrange vários conteúdos, fases, faixas etárias no contexto do homem como um ser integral. Então nós vamos trabalhar com as crianças, vamos trabalhar com os adolescentes, vamos trabalhar com os adolescentes que querem namorar, com aqueles que já estão prestes a casar, que são os noivos, aqueles que já casaram estão com problema, nós vamos trabalhar com a melhor idade, terceira idade. Então o Lagoinha Gerações trabalha com todas as áreas. A escola Primeiro Passos é uma escola que em Lagoinha, São Miguel Paulista, nós criamos, é algo nosso, não tem em outra Lagoinha. Em outra Lagoinha, nós vamos encontrar, sim, o discipulado para o batismo. Aqui, a escola Primeiros Passos não é apenas para o batismo, mas ela abrange também aquela pessoa que aceitou a Jesus. Ela precisa de ter um embasamento para poder conhecer melhor onde ela está entrando, o terreno, não só como a instituição, mas do Evangelho de Jesus Cristo em si. Então a escola Primeiro Passos, ela é feita para quem quer se batizar, ela é feita também para aquele que aceitou a Jesus e quer conhecer um pouco mais e precisa desse embasamento inicial, e também é feita para aquele que precisa da reciclagem, porque às vezes vai passando os anos e nós vamos perdendo o conteúdo básico do Evangelho, a estrutura do Evangelho. Então, nessa primeira aula, ou nesse introito, o que é que nós vamos falar daqui para frente? Eu quero dizer para vocês, primeiro, nós vamos ver quem é Jesus, nós vamos ver por que aceitei a Jesus, nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos falar sobre a morte, os mortos estão conscientes, para onde vai o espírito após a morte, para onde vai a alma após a morte, o inferno, o céu, o homem, o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo na igreja, será que também tem? Trindade, Bíblia, esses são alguns assuntos, claro. Essas aulas, elas são complementares à escola presencial que ocorre em nossa igreja. Então, em meses chaves, nós abrimos a edição presencial, onde você pode fazer parte dessa edição. Você pode estar lá conosco, e lá conosco você pode tirar as suas dúvidas. Entretanto, aqui no vídeo, apenas é um complemento para que você, no traslado do serviço para a sua casa, ou da casa para o serviço, ou da casa para a escola e vice-versa, você possa assim estudar, aprimorar, escutar. Então aqui você tem a liberdade de poder estudar quando você achar que deve. Esse curso, ele também é apostilado. E para quem que é que dedicamos esse curso? Dedicamos a todos aqueles que ouviram o chamado, o grito de Deus Pai, que for atraído pelo amor de Deus Pai, resolveu falar sim ao Evangelho, resolveu falar sim a Jesus Cristo, resolveu falar sim ao seu amor, entregou a sua vida a Jesus porque Jesus o achou e agora quer trilhar esse caminho de fé, de peregrinação com Jesus Cristo. Então, esse curso ele é destinado a você. Esse curso é destinado a todos aqueles que têm um coração voltado, que querem aprender um pouco mais acerca do reino de Deus. Então, todos aqueles que ensinam, os professores, este curso também é para você. E por que nós fizemos uma escola? Fizemos uma escola porque somos um corpo. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulinho ele fala sobre a igreja ser um corpo, e o corpo tem vários membros. Então não é porque o pastor é o pastor que é mais importante que o diácono, que é mais importante que a irmã que limpou a igreja, que é mais importante que a comunicação ou qualquer outro departamento da nossa igreja. Em Cristo não existe essa divisão, em Cristo não existe essa questão de status da titularidade. Em Cristo todos nós somos um, e um complementa o outro, o pé complementa o braço, que complementa os olhos, nós somos um corpo. E a escola Primeiro Passos é justamente para concretizar, fortalecer esse corpo de Cristo em São Miguel Paulista, ou parte desse corpo em São Miguel Paulista, que é a igreja que um dia irá morar no céu. Nós acreditamos que somos parte dessa igreja, acreditamos que estamos inseridos de forma histórica em São Miguel, mas fazemos parte desse corpo. Em outras palavras,
A escola Primeiro Passos, ela serve para fazer discípulos. E quando nós fazemos discípulos, na visão do Cristo, o discípulo é fazer com que aquele que é o discípulo torne-se como o mestre. Então a gente vai colocar, o mestre coloca dele no discípulo. O mestre faz com que o outro seja como ele. O mestre faz com que o outro aprenda como ele. Então todo o conteúdo do mestre é repassado ao discípulo. E Jesus disse para irmos por todo o mundo e fazer discípulo. Então a ideia é que você e eu sejamos como Cristo. Nas palavras do meu amigo apóstolo Paulo, na estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. Então não existe outro ideal. O ideal é sermos como Jesus Cristo. Por isso, nós vamos repassando o conteúdo, vamos falando do amor de Deus, passando as bases do Evangelho para que você possa passar no futuro próximo essas mesmas bases a outras pessoas. É para este propósito que nasce a Escola Primeiro Passos. Então vem conosco para que nós possamos dar início e na próxima aula vamos falar então sobre quem é Jesus. Deus os abençoe.